Olá, gente, bom dia desse lindo dia 31 de janeiro, último dia do mês de janeiro. Não vou me alongar muito, porque hoje eu reconheço que os slides ficaram um pouquinho maior, mas era necessário, porque se for quebrar, não dá liga, tá? Só peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, os seus comentários e assim acionem o sininho das notificações, porque estão acontecendo algumas coisas estranhas, né? Primordialmente para aquele que só se inscreve e não faz nenhum comentário. Não sei se é o YouTube ou a própria máquina, né, que é um algoritmo, ele deleta você. Hoje aconteceu isso com um amigo, que eu me inscrevi no canal dele e não estava inscrita. Mas eu fui lá, e sou teimosa, me inscrevi novamente. Então, gente, vamos começar, porque hoje vamos andar, porque hoje tem gente. Hoje tá, o bicho está pegado, tá? Bom, gente, hoje nós vamos falar 4 assuntos em um, tá? As diferenças entre say, tell, speak and talk. Silvana, o que é isso? A gente vai ver ao longo, tá? Para não ficar traduzindo toda hora. Do you know the difference among them? Conhece a diferença entre eles? Se não conhece, let's check it out. Vamos checar? Vamos ver o que acontece com cada um deles? Bom, aqui vocês já sabem, é o meu portfólio, precisando de algum auxílio, é só me escrever, eu vou lá e dou aquela ajuda. Vamos passar para não ficar muito grande. Então, tem aqui, sell, say, speak and talk. São formas de comunicação verbal. Todavia, há diferenças nas suas utilizações. É diferente um pouquinho da língua portuguesa. Por que é diferente? Né? Tem um contexto por trás de cada situação. Vocês vão ver ao longo dos slides, tá? Por exemplo, say. Say é usado quando a gente declara alguma coisa, quando a gente opina, quando a gente dá instruções, a gente utiliza muito o say. E o say também é muito utilizado no reported speech. Silvana, que diabo é reported speech? É discurso indireto. Só para vocês entenderem logo de cara, porque eu vou pegar muito nesse assunto. Reported speech, sendo discurso indireto, é tudo que o outro falou, conversou, opinou. Até em português, o meu verbo está no tempo passado. Logo, os verbos em inglês também precisarão estar no tempo passado, porque, afinal de contas, eu estou fazendo um discurso indireto, falando o que o outro falou. Se o outro falou, opinou, declarou, conversou, está tudo no passado. Então, todos os meus verbos, em caso de reported speech, de discurso indireto, estarão no passado. Até aí, tranquilo, né? Legal. Aí eu tenho aqui, ó, I said, que é o tempo passado de say, eu disse que não é, esse that ali não é obrigatório, tá? Ele é, tipo, muitas pessoas utilizam, principalmente os não nativos, para pensar no que vai falar depois, tá? Ele não é obrigatório, muitas das vezes, ele é desnecessário, inclusive. We should have bought more meat for our barbecue. Silvana, o que significa isso? Eu disse que deveríamos ter comprado mais carne para o nosso churrasco. Eu disse, eu opinei. Então, eu disse que nós deveríamos ter comprado. Eu disse que nós deveríamos ter comprado, eu opinei que nós deveríamos ter comprado mais carne para o churrasco. Provavelmente não deu, né? E aí, a pessoa, né? De novo, o reported speech, para vocês entenderem. A pessoa, né, que está oferecendo churrasco, fez o compartilhamento, repartiu quanto cada um traria de carne, que eu batizei de N, aqui, no caso, não é um discurso indireto, aqui é uma declaração. Anne says she doesn't have more money. Ela está declarando. Say, a ideia principal de say é uma declaração. Tá? Pode ser afirmativa, pode ser negativa. Mas a ideia principal é ela declarar. Ela pode opinar com say, ela pode dar instruções com say, mas a ideia principal é declarar.
tá? E aí eu utilizo o reported speech para falar o que ela disse, o que ela declarou. She said, que é o passado de say, that, que todo mundo sabe que não é obrigatório. She didn't, aí é regência. Se na primeira oração está tudo no presente, eu tenho que botar tudo no passado. Entenderam? Aí é a situação, todo mundo gosta, chamado de regência verbal. Mas no inglês não tem grandes regências, tá? She said that she didn't or did not have more money. Aqui nós temos um discurso indireto. Na primeira, nós temos uma declaração da Anne. Ela diz que não tem mais dinheiro. E aí depois eu reproduzo o que ela falou. Ela disse que não tinha mais dinheiro. Não tinha, passado. Perfeito? Então, sei, ele dá uma ideia de declaração, de opinião, dar opinião, instruções. Vamos lá, vamos que vamos. O tell. A situação do tell, ela é mais uma situação de narração. Ela tem um contexto por trás daquilo. Não é como o say. Embora nós possamos utilizar o say no lugar de tell. Só que tem uma diferença semântica. E eu vou mostrar para vocês. Tem ali, ó. My boss told me to get to work at 7 a.m. Meu chefe me disse que eu preciso chegar ao trabalho às 7 da manhã. Mas viram que ali eu usei o verbo tell no passado, né? Meu chefe disse, told me to get to work. Ele virou para mim e falou, ele sabe que eu sou uma funcionária competente, que todo mundo gosta do meu trabalho, ele chegou para mim e fez um contexto. Poxa, Silvana, teu horário aí, está chegando atrasada, sai muito, vai muito ao banheiro, toma muito cafezinho, chega aqui mais cedo amanhã, o pessoal não ficar falando, tem um contexto. Ele não sai do nada, embora seja um intercâmbio. Silvana, o que é intercambiável? Eu posso usar um ou outro, mas eu tenho que entender o contexto. Na segunda, my boss said to me, pode notar que no told é told me, o outro é said to me to get to work at 7 a.m. Para não ficar confuso, eu coloquei que meu chefe declarou, ele quase basicamente me forçou. Olha só, mocinha, amanhã a senhora chegue às 7 da manhã. E ponto. Não tem nenhum contexto por trás. Eu quero você aqui às 7 da manhã. Ele declarou. Eu poderia ter colocado disso? Poderia, mas confundiria a cabeça de vocês. Por isso que eu utilizei o verbo declarou. Eu, particularmente, não gosto de tradução, porque fica muito fora da naturalidade da nossa língua portuguesa para que vocês entendam. Aí, por isso que eu botei essa observação. Aí botei um exemplo de tell, no caso de você narrar. A ideia é de narração. Tell traz uma ideia de narração. Coloquei um exemplo. It's not good to tell everybody, or everybody, se vocês preferirem, the problems in your life. Como que eu traduzi? Traduzi ao pé da letra? Claro que não. Não é bom que você conte a história da sua vida para todo mundo. Se eu fosse colocar tudo ao pezinho da letra, ficaria assim, ó, não é bom que você narre para todo mundo os problemas em sua vida. Não é natural, tá? Por esse motivo, não é bom que você conte a história da sua vida para todo mundo. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Conte a história, narre uma situação. Ponto. Então, para nós, só para relembrar, o sei, ele dá uma ideia de quê? Dá uma ideia, a gente fala de statement, de declaração, opinião e você pode opinar, você pode concluir alguma coisa. A gente vai vendo aos pouquinhos, porque tem muita coisa para falar, tá? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Bom, o speak, que aí já começa a diminuir. O speak, eu só enxergo como falar, tá? Eu só enxergo como falar. Falar. Eu chego numa sala de aula com 120 cadeiras, 3 alunos sentados na frente e um lá atrás. Aí eu estou falando no meu tom, porque a gente tem que poupar a voz. Aí o querido aluno que senta lá na última carteira
Professora, speak louder. I can't listen to you. I can't hear you. Dá vontade de matar, mas a gente ou pede para que ele sente à frente, que ele diz, não estou afim não, tá? É assim que funciona numa sala de aula, ou ele fala, tá bom, professor, tá tranquilo. Aí baixa a cabeça e vai dormir. É assim que acontece numa sala de aula. Então, fale mais alto, ou eu também posso pedir para a pessoa falar mais baixo. Speak more quietly. I'm on the phone. Fala mais baixinho aí, por favor. Estou no telefone. Você está falando, eu não estou falando, não estou entendendo nada, e eu estou numa ligação importante. Então, speak, eu enxergo como falar. Somente isto. Não tem ideia de narração, não tem ideia de opinião, não tem ideia de comando. Speak é só falar. É isso. Aí nós temos a última, que é talk. Talk me traz uma ideia de conversar. Conversar. Não é opinião, não é declaração, não é, por exemplo, nenhum tipo de ordem ou de instrução, não é, por exemplo, falar Deus dará. Não, não é isso. Talk é exatamente a ideia de conversa. Entenderam? My friend and I needed to talk for a long time. Entendendo que my friend pode ser minha amiga ou meu amigo. Pode ser menina, 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 menino, dois meninos. Tanto faz. Imaginemos, não vejo meu amigo há muito tempo. Logo, eu vou falar que meu amigo e eu precisávamos conversar por muito tempo. A saudade, estávamos há muito tempo sem nos vermos. Por isso, conversamos a noite toda. Isso é talk. Não é speak, não é say, não é tell. É talk. E aí, gente, já colocando a finalização, né? Em caso de... Vou ser chata com esse negócio. Em caso de discurso indireto, reported speech, todos os 4 termos poderão ser utilizados. Eu posso usar say, tell, speak, talk. Posso usar os 4. Eu só tenho que saber uma coisinha, tá? Diferenciar, fazer a diferença entre a situação de significado, o que eu quero dizer, se eu quero dar uma ordem, se eu quero fazer uma declaração, se eu quero dar uma instrução, se eu quero, por exemplo, falar, só falar, como eu estou fazendo aqui agora, se eu quero, por exemplo, contar uma história, ou se eu quero conversar. Eu tenho que dar a ideia para quem me ouve. Tem essa diferença, essa pequena diferença aqui para o português. E aí eu coloquei assim, tipo uma tabelinha, botei assim, sujeito, pode ser nome, Silvana, ai, Paulo, Ri, o que pode ser nome ou pronome. Silvana quer um pronome que substitui o nome, tá bom? Silvana, she, Paulo, Ri, Paulo e Silvana, they, bom, tá bom? Aí eu tenho sei. Só que eu botei tudo no presente para que vocês lembrem que são as 4 situações que eu estou mostrando para vocês. Mas em caso de reported speech, gente, eu não estou sendo redundante, creiam-me, isso às vezes acontece em provas e as pessoas caem na pegadinha do malandro. Não cai. Tá ali, ó. Sujeito mais say to. Eu tenho que ter essa preposição to. E posso falar, Paulo said to me, e vai continuando, ou seja, Paulo me disse, ele declarou, ele opinou, ele fez alguma coisa, ele me deu a instrução para mim. Perfeito? O tell não tem preposição nenhuma. O tell é Paulo told me, told her, told qualquer um. Tá? Eu só não posso ter nenhuma, todas as preposições eu botei em negrito, para vocês se atentarem ao detalhe. A situação de speak. O speak tem to. O speak é como se fosse, não é a mesma coisa, não tem o mesmo valor de significado, mas tem a preposição. Speak to me. Speak to me, speak to her, e por aí vai. Sujeito, que pode ser nome ou pronome, spoke, que na realidade é tudo no passado, spoke to, e aí você vai, tá bom? E o talk,
Toca, o passado de toca é talked, de speak é spoke, de tell é told, de say é said. Então, talked, um sonzinho de T. A pessoa, né, talked to. Eu tenho mania de usar to, mas eu posso utilizar o e. Não está errado. Eu prefiro to, porque eu aprendi assim. Aprendi, me acostumei, tá? Eu posso dizer que meu filho conversou, talked to me about blá, blá, blá. Por aí vai. Então, gente, é basicamente isso. Eu sei que ficou grande, ficou enorme, mas é, eu nem quis fazer brincadeira, porque hoje eu estou trajando a camisa do Flamengo, devido ao fato de que está todo mundo chorando a derrota para o Palmeiras. Eu não pude ver o jogo e tal. Eu ainda estou comemorando os 5-0 sobre o Poçante Nova Iguaçu. Por esse motivo, eu estou usando a camisa do. Eu estou usando o manto rubro-negro, né? E como é um manto cujo jogo eu assisti, que foi em 81, eu tinha 16 anos, eu pude assistir ao jogo, então estou fazendo uma homenagem, já que o Flamengo daqui a alguns dias estará embarcando para outro país para jogar o Mundial contra o Real Madrid. Quero nem pensar nessa história, mas estou homenageando, eu sou flamenguista raiz. Tá? Então, gente, ó, eu agradeço demais, vou voltar aqui para falar com vocês rapidamente, tá? É, se inscrevam no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like, suas sugestões. Silvana, por que você não fala sobre o assunto tal? Tá? Eu vou deixar para trazer provas, assim, eu vou, como inicialmente eram dicas de língua inglesa, eu comecei com vídeos mais com dicas. Abri o Banco do Brasil. Eu me sinto, eu gosto de fazer. Minha praia é preparatório. Então, eu gosto de colocar. Só que eu não vou ficar só em preparatório, que nem todo mundo vai fazer preparatório. Então, a gente vai daqui a pouco dividir, vai entrar preparatório militar, enfim, a gente vai dividir o assunto aqui. Então, um beijo para vocês. Eu desejo uma excelente terça-feira para todos, mas eu tenho que gravar de madrugada. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e sou Flamengo, né?